Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Coordenação e apresentação: Edivaldo Roberto de Oliveira. Queridas e queridos, exatamente pensando em um tema para esta manhã, uma manhã de um dia que antecede o encerramento de um ano, eu me pus a refletir e pensei com muito carinho e com saudade também de uma pessoa muito querida a essa casa, que eu não vejo já há algum tempo. Lígia Simões, filha da fundadora Vera Simões. Há alguns anos, em conversas que se multiplicaram, por algum motivo, o ponto que nos aproximou naquelas conversas foi a questão do tempo. E ela, me provocando, me presenteou com um livro de Rubens Alves, um escritor brasileiro, um grande educador, psicanalista, protestante. O título do livro é Tempus, com um S em latim, Fugit. Eu acho que é oportuno falar disso, trazendo ao português, é claro. Tempus fugit, o tempo que foge, o tempo que passa. E estava a pensar sobre isso quando, no domingo próximo passado, a minha atenção voltou-se para uma revista dominical de um jornal da nossa cidade, cujo título de capa é Futuro do Presente. E essa matéria de capa, ela é tratada, e a certa altura, há um trecho que me chamou muita atenção. Diz assim: e já que o assunto é tempo, já que o nosso tema é tempo, tudo indica, diz o texto, que estamos mais próximos do limite, no que diz respeito à velocidade, segundo o mapeamento de tendências feito pela consultoria Timilens, a pedido da própria revista. Com o digital, prossegue a matéria, já adentrando na pesquisa, no resultado da pesquisa. Com o digital, tudo se tornou mais rápido, acessível e, paradoxalmente, tudo se tornou mais caótico, comenta a diretora da estratégia da empresa, Isabel Mossato. Diz ela, criou-se uma nova relação com a paciência e as expectativas, sempre em busca de acelerar processos. Um exemplo notório é a maneira como os brasileiros andam se relacionando com o próprio corpo. Nos últimos 5 anos, houve um aumento de 4.700% nas buscas por dieta para emagrecer. 10 quilos em 7 dias, no Google, segundo a consultoria. Não por acaso, a pesquisa por Ozempic, remédio criado para o tratamento de diabetes, e que passou a ser usado para este fim, supera em 50% as pesquisas por nutricionistas. Aliás, eu entrei numa farmácia, esses dias estava lá um aviso, não temos Ozempic. A conta de tanta pressa chega na conflituosa mistura de sentimentos, mais mencionado pelos brasileiros nas redes ao longo de 2024. Gratidão, 21,25% das citações.
Felicidade, 14,72. Ansiedade, 13,61. E raiva, 13,28. Estou no topo. Quer dizer, uma mistura. Né? Continua a matéria aspeado. Uma fritação forte, o suficiente para tirar o nosso sono. O Google recebeu cerca de 29 milhões de buscas por remédio para dormir nos últimos 5 anos. E, mais uma vez, soluções milagrosas estão entre as mais requisitadas na hora de resolver o problema. A procura por remédio sem receita aumentou 1.450% nessa primeira metade da década. Eu diria que a fuga do processo é a doença do século. Prevê o sócio e diretor de dados da Timberlake, Renato Dulce. Somos obcecados por atalhos e caminhos curtos. Aliás, é uma forma que temos de agir, já não é de agora. A gente prefere o curto caminho longo ao invés do longo caminho curto, né? Querendo abreviar. E aí a revista traz o parecer de um psiquiatra, Daniel Martins, da USP de São Paulo. E ele vai tratando do tema, e ele diz assim: a ideia surgiu a partir de reflexões sobre o quanto a valorização da vitória passou a ocupar o lugar central em nossas vidas. Vitória, sucesso, né? Em todas as áreas, né? Isso, ele diz, isso traz um monte de consequências, como a busca desmedida pela alta performance e o aumento do burnout, diz. É opressor e as pessoas não estão dando conta. Acham que precisa de remédio que tem uma doença, mas na verdade é só um excesso. E aí ele prossegue, né? Quem está atento aos sinais, segundo o psiquiatra, já entendeu que o caminho é tirar o pé do acelerador. Talvez por influência da pandemia, estamos mais conscientes da transitoriedade, do quanto estamos aqui só de passagem e não temos nada garantido. Você não vai ser feliz apenas se tiver a medalha de ouro em qualquer atividade. Aí sou eu dizendo. Se chegamos até aqui, abrir mão de algumas amarras não seria má ideia para deixar o restante da caminhada mais leve. Um caminhante, sobretudo os alpinistas, quando eles querem subir as alturas, eles sabem medir o peso que tem que carregar. 1. 2, eles sabem medir o quanto de peso cada etapa da caminhada precisa. Claro que precisa de ferramentas, instrumentos, alimentos, mas à medida que eles vão subindo, quanto mais sobe, eles sabem que vão ter que deixar para trás o que para trás deve ficar. Mas é assim que a gente faz na nossa vida? Uma boa pergunta. Bom, bem, aí nessas reflexões, eu fui levado a um outro texto que aparentemente não teria nada a ver. É uma pesquisa de pedagogos que se voltam para a educação infantil, para os bebês, né? Para as crianças da primeira infância. E, de novo, fui me deparar com esse tal tema, o tempo. Diz aqui o relatório dos pesquisadores. O tempo é tema fundamental para a organização da escola infantil, pois é ao longo de sua passagem, da passagem do tempo, que as experiências que eram individuais começam a ser compartilhadas. O tempo, olha aqui, qual é o papel do tempo? O tempo articula as pessoas e tece histórias. E o tempo oferece a dimensão de durabilidade, de construção de sentidos para a vida, seja ela pessoal ou coletiva. Parece que esse era o papel, que é a razão do ser do tempo. É assim que a gente está usando o tempo?
E aí prossegue, o educador não pode, está bem assim, filho, não pode usar o tempo que tem com as crianças apenas vigiando, realizando atividades, trocando fraldas, preparando materiais. É um tarefismo, né? É usar o tempo em tarefas, cada vez mais e mais tarefas. Na educação infantil, agora observe, na educação infantil, o tempo privilegiado é o de estar junto, de fazer-se presente, isto é, estar com as crianças com atenção, interesse, tranquilidade, de modo solícito, acompanhando, perguntando, inventando com elas. Ser presença é guardar espaço para que a criança se torne presença no mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma página do século XIX, segunda metade, que é a data do Evangelho, capítulo 14, item 9, uma página grande, né, assinada por Agostinho. A certa altura, ele fala do educador. Falando de criança, ele fala do educador. E ele usa uma metáfora que é permanente. Permanece e deve permanecer. O educador é comparado a um jardineiro. E a criança a uma plantinha tenra, né, que começa a surgir, a receber os primeiros beijos do sol, em sua fragilidade. Tudo pode sufocá-la, pode exterminá-la, levá-la ao fim. E Agostinho deixa claro qual é a condição, diria eu, sine qua para ser um bom jardineiro. Será que é fazer um curso de doutorado na Inglaterra, nos Estados Unidos? Ainda que possa ser importante, não é a condição sine qua, é a atenção. É o que está aqui, é usar o tempo com atenção, interesse, tranquilidade, de modo solícito. Agora eu vou provocar vocês. Eu li a matéria da revista, né? E depois li isto. Vocês acham que adultos apressados, estressados, ansiosos, conseguem dar essa atenção a essas crianças? Mesmo que tenham estudado em Oxford? Conseguem? Será que os pais estão conseguindo? E aí o que vai acontecer? Olha que coisa, cria-se um círculo perverso. Uma geração de pessoas adultas, ansiosas, buscando remédios milagrosos, nesse corre-corre, sempre na internet, nas redes, né, cuidando de crianças. E essa geração de crianças serão adultos, mas como? Que adultos eles serão? Quer dizer, essa busca desenfreada por remédios sem receita, acho que vai tender só a aumentar. Não é para parar para pensar? Hoje, no dia 30 de dezembro, quando se sugere que nesse rito de passagem de um ano que termina e outro que começa, a gente faça uma reflexão. Pare para se olhar, além de comemorar, pular ondinhas ali na praia, não caberia dar uma olhada? Porque é o que está acontecendo. A matéria as duas são muito interessantes. Uma fala de um cenário atual. A outra propõe que educadores, aqueles que convivem com criança, usem o tempo não para ficar vigiando, realizando atividade, trocando fralda, preparando, mas o tempo privilegiado de estar junto. E aí nós voltamos no tempo, buscando lá nos recuados dias, na velha Grécia, a sabedoria que tem nos faltado, né? Os gregos tinham duas palavras para definir o tempo. Uma
que temos nós usado e abusado é o Cronos. Cronos é um deus devorador. Esse é o tempo que a gente usa, né? Nesse corre-corre. E a gente acha que pega o celular, olha para o WhatsApp, a gente tem 1000 pessoas com as quais nos relacionamos. Impossível. Estamos conectados às vezes, mas relacionando dificilmente. Porque é o deus Cronos. Aí, como a gente já não tem mais tempo, aí põe umas figurinhas para abreviar mais ainda a relação. E o outro deus seria o Kairos, é o tempo da qualidade. É o tempo privilegiado de estar junto, de se fazer presente para o outro, de estar com a criança, mas com outro, criança, adulto, mas isso requer que estejamos conosco também. Será que nós estamos usando o tempo, não tanto o Cronos, mas o Kairos para estar conosco? Fazer carinho a nós mesmos? A gente quer guardar o que passou. Há uma sofreguidão pela selfie. Qualquer coisa que a gente faz tem que tirar uma selfie. Como querendo prender um tempo que se foi. Eu acho que é para a gente parar para pensar. Não é? Porque está aqui, nós estamos adoecendo e vamos criando gerações que adoecem. Pois bem, eu vou pedir a Valéria para me ajudar para colocar aqui, porque esse tema, curiosamente, nós podemos usar isto aqui, que está nesse livro. Esse livro do André Luiz, No Mundo Maior, é de 1947. Pois bem, 2 anos pós Segunda Guerra Mundial. Aquela guerra desastrosa, com 2 bombas atômicas. Pois bem, lá tem um capítulo, 2 capítulos, estudando a casa mental, que o Calderaro sugere essa figura. Agora, vou repetir, 1947. Passaram alguns anos, os cientistas, o primeiro foi Paul MacLean, trouxe a teoria do cérebro trino ou triuno, né? Alguns preferem triuno para dizer que não são 3 cérebros. É triuno, há uma unidade. E o Calderaro, ensinando ao André Luiz, ele desenha isto aqui, uma casa, um castelo de 3 andares. O porão, o nível intermediário e o nível superior. E ele relaciona com o cérebro físico, né? O porão está aqui, é toda essa base aqui de trás, é o chamado cérebro primitivo reptiliano, é o cérebro inicial. Esta parte aqui é o córtex motor, onde está a área social, e o frontal. Esta parte é onde está o sótão, o 3º andar. Né? O que isso tem a ver com o nosso tema? É porque o próprio texto, e é interessante que se leia, ele faz uma relação. Aqui você tem o passado, né? Olhando para o tempo, aqui está o passado. As experiências pelas quais passamos nesta existência e em todas as outras. Isso poderia ser desdobrado no chamado inconsciente, também coletivo, aquele do Carl Gustav Jung. Não só o nosso passado enquanto indivíduo espírito, que vai reencarnando, quanto da humanidade. Leon Denis, o grande filósofo espírita, dizia que a história de cada de cada pessoa é a história da humanidade. E a história da humanidade é a história de cada um. Se cruzam. Né? E isto aqui faz lembrar, sobretudo, o período animal. Né? Não por acaso reptiliano, que tem a ver com os répteis. Né? E esta área segunda, o córtex motor, também é uma herança animal dos mamíferos. Tudo começa com a amamentação. Os cientistas foram descobrir o amor no biológico.
um pensador chileno, Humberto Maturana, quando a fêmea alimenta a cria, quando a fêmea alimenta a cria, aí já é uma experiência de amor, né? E há uma conversação, inaugura-se a era social. Tem cafuné entre os macacos, há uma relação, há balbucio, claro que não é uma palavra, não são palavras como as nossas, né? Mas há uma relação que começa aqui. Isso avança no humano. E há essa outra área que os animais não têm. Os animais não têm essa região frontal. E isso nos leva a uma outra questão, que os pensadores foram descobrindo desde Paul MacLean. O que é? Confirmando o que o Calderaro dissera em 1947. Quando se fala no tempo, aqui você tem um futuro. Então, apenas os humanos conseguimos planejar, estar agora no dia 30 de dezembro e já começar pegando um papelzinho e fazer um planejamento para 2025. Tá? Os animais não têm isso. Isso está sendo construído nessa condição de espíritos encarnados na condição humana. Tá? E, voltando ainda, os pesquisadores dizem que é a experiência que está aqui maior, esta do cérebro reptiliano. O que os répteis conquistaram? Conquistaram reconhecer espaços. Foi na condição reptiliana, e era o princípio inteligente então, que conquistamos a capacidade sensorial. O olfato, por exemplo, né? Foi aqui. Isso é uma herança que guardamos. A raiva também nasceu aqui. Né? A raiva é algo reativo. Se sentindo ameaçado, aquele ser, ele atacava, porque se sentia ameaçado. Era uma ação reativa, não pensada. Né? Já que na condição animal mamífero, as experiências de relação. A fofoca, se ela existe, nasceu aqui, nessa troca. Quando há cafuné, não há fofoca. Não se fala mal. Né? Tudo começa aqui. E o sótão, essa parte superior, que é o futuro, que está aqui no frontal, ele está a construir. Agora, isso aqui não pode ser pensado historicamente. Por isso é que o cérebro é triuno. Uma coisa não está estanque da outra. Isso aqui não existe mais. Ele continua existindo em nós, graças a Deus. Se você estiver atravessando uma rua, distraída, e alguém gritar o seu nome, você dá um salto que parece um felino, para escapar de um possível acidente, não é? Foi uma herança que veio de lá. E aqui nós estamos na experiência atual. Pois bem, vamos lá. O que é preciso agora marcar? Este livro ainda portanto, anterior a tudo que a ciência tem dito, todas as escolas de psicologia dos anos 60 do século passado aos dias de hoje têm dito, que, em verdade, na condição de espíritos imortais, a maioria de nós está aqui. A maioria de nós está nesta área. E ela é a área social, portanto, é a área que nos faz eleger o outro, construir relações, conviver, trocar. É nessa área que está a capacidade de distinguir o bem e o mal. E por isso mesmo, com essa capacidade de usar o livre-arbítrio, usar o tempo, hoje, deixar para amanhã, fazer hoje, chorar o ontem. Essa se caracteriza claramente por conflitos existenciais, próprios dilemas, as lutas, a intranquilidade, está tudo aqui. Mas para enfrentamento dos desafios. Né? Agora, como é que a humanidade, segundo o que está no livro do Mundo Maior, se encontra? Antes de voltar ao texto, diz o livro que a maioria que se encontra aqui superando essa fase anterior com as conquistas,
estando hoje aqui, terno, gravata, dirigindo ônibus, andando de metrô, investindo na bolsa, usando o celular, a inteligência, são pessoas marcadas por esses intensos conflitos e que se intensificam, primeiro, porque essas pessoas não vão lá no sótão, não visitam essa região superior. Ela é praticamente desconhecida, negada por alguns tantos e vive-se aprisionado nesse corre-corre, nesse tarefismo que eu disse aqui. Gasta-se a maior parte do tempo em tarefas, uma agenda intensa, vários compromissos, muita atividade. Aí, para dar um pouco de sossego a si próprio, põe o celular na mão da criança precocemente, indevidamente, para que ela também se encha de atividade, e vivemos todos assim. E aí a gente quer saber por que estamos assim, buscando remédio para dormir? Por conta disso. Agora, para agravar, tinha que se agravar, tem uma outra questão. Nesses 200 últimos anos, foi feita uma escolha, consciente um tanto quanto ou não, de um modelo de se organizar a sociedade numa base econômica, que de uns tempos ao dia de hoje, toda essa base econômica é consumir. Toda essa máquina econômica, ela funciona pelo consumo. O prefeito da cidade está muito feliz. Eu estava olhando no jornal, vai passar de 200 milhões de reais o resultado dessa conquista do Réveillon em relação ao ano passado. Nos tantos bilhões do ano passado, que foram injetados na economia, mais 200 milhões estão previstos esse ano. E aí, palmas! Mas não se percebe o preço. Isso tudo acaba sendo uma coisa empurrando a outra para consumir. Eu vou fazer um parêntese nessa casa, né, que tanto bem faz como mostrou o vídeo lá na Rocinha, né, trabalhando com jovens que cometeram ato infracional. Eu pude fazer uma linha no tempo, voltando aí ao tempo. Dos anos 80 aos dias de hoje, não por acaso os anos 80, quando a tia Vera estava ainda encarnada, quando as mães a procuraram pedindo, por favor, tia Vera, vamos criar aqui um grupo de estudo, algo para preencher o tempo dessas crianças que ficam aí solto nos becos. Por que naqueles dias? Porque foi exatamente ali que começou a nevar no Rio de Janeiro. É a cocaína. As armas pesadas entraram, aí a cocaína e as armas levam à construção de uma coisa que é uma organização criminosa. Quando o NEM, lá na Rocinha, ainda estava lá, foi quando eu cheguei na Rocinha para fazer os trabalhos que me pus a fazer lá, com as crianças, com os jovens, ele tinha uma empresa, 300 pessoas trabalhando naquela organização, com todo grau de hierarquia, gerente, olheiro. Então, o que isso quer dizer? Que daquela época para cá, os jovens que nos assustam, como agora uma coisa liga a outra, a pessoa, o motorista do Uber erra, entra onde não devia entrar, ele é ferido e a passageira é morta. É porque eles são jovens. O que eles querem? Consumir. Hoje, eles não querem mais só roubar, assaltar até violentamente para levar dinheiro para casa. Não é mais esse o motivo. O motivo é o consumo. Aí nós vamos dizer, mas que absurdo! Mas não é o que nós queremos? Não é o que nós ensinamos às nossas crianças, aos nossos jovens? Essa questão da performance, da vitória, medido pela capacidade de consumir. O que nos diferencia em a sociedade é o nosso poder aquisitivo para consumir, e consumir de maneira mais superior. Não é um consumozinho, não é um feijãozinho básico, não. É um bom celular, é uma roupa de marca. Então, hoje é o motivo pelo qual esses jovens estão cada vez mais, infelizmente,
procurando organizações criminosas, mostrando uma falência geral da sociedade. Né? Então, a razão dessa confusão da maioria que está nesse nível intermediário do tarefismo é por conta de algo que ela não se dá conta, sobretudo a classe média, que surgiu também nos anos 80. A classe média urbana, que nós nos constituímos, que compramos carro, viajamos, tudo surge a partir de 80. Então é uma coisa entrelaçada com outra. E é muito difícil olhar para isso, né? E dar conta disso. Porque isso é uma máquina. Tem um pensador que chamava isso um moinho satânico. Nós mesmos, as emoções, a qualidade de vida, ninguém está a dizer de negar o progresso, a inteligência artificial. Mas é preciso associar a essas conquistas da razão, que por enquanto é uma razão instrumental analítica para apertar botões, dá a ela uma outra qualidade, trazendo o afeto, o sentimento. E o sentimento precisa de tempo, de estar com o outro, de conviver. Então, é hora de pensar. E para concluir, né, como é que a gente pode sair disso? E aí voltamos a um pensador, Buda, um jovem, né? A história dele é muito conhecida. Ele foi um jovem criado em Redoma, rico, né? Os pais, família rica, criou para dentro de si, para dentro da sua própria realidade, né? Sua vidinha, sua riqueza, sua família. Um belo dia, já um jovem adulto, ele põe pernas no mundo. E ele vai descobrindo a realidade. A velhice, voltando ao tempo, a velhice, a morte, a pobreza, a miséria. Ele entra numa angústia. Não aquela angústia sartriana, né? Do vazio existencial, mas uma angústia de busca, de querer. A angústia que antecede a descoberta, nessa viagem para dentro, usar o tempo, não só na técnica, não só na máquina, porque o Charles Chaplin, naquele filme do cinema mudo, ele diz assim: parem as máquinas, menos máquinas e mais sentimento. Né? Então, essa viagem para dentro, conta-se que Buda, nesse processo iluminativo, ele parou num rio, sentou-se para bem usar o tempo, olhar o rio, as águas que passavam diante dos olhos dele. Metaforicamente, aquelas águas podem ser o tempo. E há mais de uma maneira, como está sendo mostrado, de olhar esse tempo, se colocar a olhar as águas do rio do tempo. Há quem se coloque ali, olhando e pensando, águas que já se foram, águas que já estão lá no vale. E aí começam a sentir culpa, frustração, a lembrar, porque eu podia ter feito isso e não fiz, porque eu não amei a minha mãe como eu devia, meu pai, meu amigo. Mas as águas já foram. Aí vai lembrar dessas lembranças que as águas levaram e que viraram o passado, né? Por isso eu fiz isso, naquilo outro, né? Se carregando de culpa, de frustração. E, às vezes, a outra forma é pensar nas águas que ainda vêm, no futuro, que estão lá na montanha, vão descer ainda. Por isso que quando for o futuro, se coloca de novo num processo de fuga. O Buda não fez isso. Ele olhou para as águas ali no presente, daquele tempo ali, e deu ao Cronos um tempo de qualidade Kairos. E ele experienciou, primeiro com o sensorial, com o olhar, com o olfato, com a pele. Ele percebeu as florezinhas que boiavam nas águas. Ele percebeu um pássaro riscando o céu azul. Ele percebeu ao longe uma árvore que se
erguia para o céu. Que lição é essa? A saída do tempo é o tempo presente. Não adianta chorar um leite derramado, as águas que já foram. Essa não é a melhor forma de curar as doenças de dentro da alma. E há uma expressão com a qual a gente quer terminar, para a gente pensar. A doutrina espírita nos fala de prova e expiação, nos remete ao passado. Expiação é aquilo que fizemos e não devíamos ter feito lá naquele passado e que agora nos aprisiona. E a prova é um experimento, né? Seja numa situação ou noutra, estamos aqui no presente. Como é que podemos lidar, fazer uma equação mais saudável? Com o Buda, é estar no presente, de tal modo no presente, que, já que o passado é irrecuperável, ele é reparável, mas é irrecuperável, é estar no presente de um modo tal, mais consciente, mais interior, saudavelmente com nossos sentimentos, que o futuro que ainda vem fica a nos dever. Essa é a equação. Temos dívida, estamos devendo ao passado? Não tem jeito. Como resolver isso? Vivendo de tal forma o presente, que o futuro que ainda vem, aquelas águas que estão na montanha, fica a nos dever. É isso, e não há outra forma de fazer, né? É no presente. E aí, para ponto final, quando no livro, o livro ele fala do futuro como a fonte de um ideal. Dessa montanha, dessa região superior onde está o futuro, o ideal, ele tem que estar no presente nos iluminando. Sem negar o passado, que são as experiências, mesmo aquelas malogradas, não bem-sucedidas. E aí eu estava pensando, até quando eu vinha para cá, estava vendo o Jornal da Manhã, todas as homenagens prestadas ao Jimmy Carter. E é muito curioso que todos que falaram disseram que era uma pessoa comum. Porque o que nós estamos tratando aqui, e esse livro diz isso, nesses tempos em que nos encontramos, todos somos de mediana evolução. Não há nenhuma proposta para santo que nós não somos ainda. Então, o Jimmy Carter é uma pessoa mediana, uma pessoa comum. Mas quando ele se coloca como candidato a presidente dos Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, econômica e militarmente, ele traz uma proposta. Nas dores que o seu povo experimentava, a guerra do Vietnã, o que tinha acontecido com os presidentes anteriores, com as mentiras que levaram os presidentes anteriores se enrolarem nos seus mandatos, ele tomou uma direção. Prometeu ao povo não mentir para o povo. Não mentirei para mim e para vocês. E ele usou isso mesmo, dizer a verdade. Agora, quando alguém decide isso, a verdade, a coragem da verdade, é porque está no presente, está no cotidiano das suas lutas, mas se ilumina de um propósito. Todos os que comentaram o Jimmy Carter disseram que ele é uma pessoa de propósito. Ele tinha um propósito. Ele tinha um ideal. Então não se vive sem ideal. E o ideal vem do futuro para sustentar de esperança o presente, fundado, apoiado nas experiências do passado. É a única forma. Você ter um ideal, um sentido para a existência. E ele tinha. Tanto é que a presidência se foi, foram 4 anos, e ele prosseguiu, porque ele tinha um ideal. Lutar pela democracia, lutar pelos direitos humanos. Quais são os nossos ideais? Estamos numa casa espírita, que é uma escola de almas ensinando a viver. E na sua missão, esta casa e outras podem nos ajudar a encontrar um ideal, um propósito para a existência, para trazer esperança, alento para o presente, no meio de toda essa conjuntura difícil, nessa longa noite de travessia,
em que nos encontramos ao sair de um mundo, de um planeta marcado pelos valores da matéria para os valores do futuro que são do espírito. Por isso estamos aqui, para tomar o passe, para fazer prece, mas para refletir e como espírito de mediana evolução. Isso não é necessidade da santidade, isso vai ficar para mais tarde. É melhorar a nossa qualidade de vida agora, no tempo presente, com os nossos amores, e quando nós fizermos silêncio, e é preciso fazer silêncio, a gente não aprendeu a fazer silêncio. A gente vive com os barulhos de fora e os barulhos de dentro. A guerra espetacular que está lá fora começou dentro da gente. Então vamos fazer um silêncio na hora da prece, do passe, e deixar que fluam essas águas abençoadas do nosso interior para ofertar ternura aos nossos amores que não estão aqui. Alguns estão conosco, mas aqui não estão. Outros já não estão tão perto, porque estão na outra dimensão, no mundo espiritual. E experienciar ternura, muito carinho. E a palavra última está no capítulo 13, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. É a minha mensagem para vocês. Com carinho e ternura, em gratidão por esta casa, eu posso tomar essas palavras que estão lá, item 17, capítulo 13. Deixai que o vosso coração se enterneça. Muita paz.